Hoje o tema é sobre remédios para dormir, um tema muito pedido aqui no canal, então nós vamos conversar sobre isso. Mas antes, ative o sininho de notificações para receber o nosso conteúdo semanal e se inscreva no canal para o YouTube entender que esse é um vídeo importante e vai distribuir para mais pessoas, e assim a gente vai ajudar mais pessoas com informações. Esse vídeo de hoje não tem o intuito do paciente se automedicar. Procure sempre o seu médico. Isso aqui é a título de conhecimento para vocês perguntarem para o médico e tirarem as dúvidas de vocês, mas não se automedique. Então, remédios para dormir, nós temos várias medicações. Existem as medicações que foram testadas e aprovadas para insônia, e existem as medicações que a gente vê que na prática clínica funcionam muito bem para insônia, mas que não são aprovadas para isso e não são testadas para isso. E é sobre isso que a gente vai conversar. Mas uma coisa importante é vocês saberem que padrão ouro para insônia, o primeiro tratamento que precisa existir é a TCC, é a terapia cognitivo-comportamental, que vai ajudar o paciente a criar estratégias para que ele durma melhor. Inclusive, dentro dessas estratégias, tem a higiene do sono que é necessária. A gente também precisa entender se a insônia ela é primária ou secundária. Insônia primária é que o paciente não tem nenhuma outra causa que esteja gerando a insônia. Por exemplo, idosos normalmente costumam ter apenas a insônia, não tem nada que esteja gerando esse problema. Insônia secundária é aquela secundária a causas, por exemplo, como depressão, ansiedade, menopausa, problemas de tireoide e outros problemas clínicos que estejam gerando essa insônia, e esses problemas precisam ser tratados também. Mas muitas vezes a gente precisa lançar mão das medicações, porque o sono é o nosso principal pilar. E aí os pacientes falam, mas eu já fiz de tudo, já fiz a higiene do sono, já fiz terapia, não consigo dormir, mas eu não queria tomar remédio. Gente, é melhor tomar remédio e dormir do que não dormir. A insônia ela gera muitos prejuízos, inclusive na sua memória e humor. Então, uma das primeiras classes de medicação que eu quero falar para vocês é os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são clonazepam, o famoso Rivotril, diazepam, bromazepam, alprazolam, tem várias outras medicações, lorazepam, que são calmantes, né, os benzodiazepínicos, tarja preta, que tem um efeito bem potente. Então, ele é usado para insônia, só que o problema, a desvantagem dele é o risco de dependência. Então, é uma medicação, é uma classe medicamentosa que ela é muito boa para insônia, mas ela precisa ser usada pelo mínimo possível de tempo e de dose. E aí nós temos os primos dos benzodiazepínicos, e a gente diz que é primo porque é uma classe mais recente de medicações, que são as drogas Z. O Zolpidem, por exemplo, conhecido como Stilnox, Zolpaz, Nuit e vários outros nomes comerciais. Além do Zolpidem, nós temos a Zoplicona e a Exoplicona, conhecido como Prisma, Exônia, que são medicações também que recentemente se tornaram tarja preta, ou seja, também tem um potencial risco de dependência e que precisam ser usadas na mínima dose possível e pelo menor tempo possível. E aqui a gente não vai conversar sobre vantagem e desvantagem de todas essas medicações, apenas falar da existência dessas classes de medicações que são diferentes uma das outras. Alguns remédios são antidepressivos, mas em doses mais baixas eles funcionam para insônia. E é bem interessante porque às vezes os pacientes ficam em dúvida, mas eu não tenho depressão, por que está me dando esse remédio para dormir? Mas é que em doses mais baixas eles agem em receptores que ajudam na insônia. Por exemplo, a mirtazapina, conhecido como razapina, Remeron. Em doses mais baixas, por exemplo, de 15 mg, ele não tem um efeito tão potente como o antidepressivo, mas ele ajuda muito na insônia. Como antidepressivo, a gente vai mais para 30, 45 mg. Outra medicação antidepressiva é o Donarem, a trazodona, que em doses baixas também ajuda na insônia. Então, normalmente 50 mg ali de Donarem já é suficiente para insônia, mas não tem uma ação tão antidepressiva. Depois nós temos a nortriptilina, que é o Pamelor, amitriptilina. Então nós temos vários antidepressivos que em doses mais baixas ajudam no sono. Outra classe medicamentosa são os anticonvulsivantes. E aí nós temos a pregabalina, que ajuda também na insônia. E aí o paciente também tem essa dúvida, mas eu não tenho convulsão, por que eu estou usando essa medicação? Então está aí a explicação. Em doses mais baixas, ajuda na insônia. E uma das dúvidas que mais causa polêmica quando a gente prescreve são os antipsicóticos, que obviamente vem na bula que são para a esquizofrenia. mas em doses baixas também são prescritos para insônia. Por exemplo, a quetiapina, de 25 até 100 mg, ela tem uma ação no sono,
Para esquizofrenia, a gente vai usar doses bem mais altas, até 600 miligramas, e tem pacientes que acabam usando mais. Para o transtorno bipolar também, muitas vezes, a gente usa doses bem mais altas. Mas para insônia, a gente usa doses mais baixas e não necessariamente esse paciente tem esquizofrenia ou transtorno afetivo bipolar. Nós usamos a olanzapina também, que é um antipsicótico, que em doses baixas pode ajudar também na insônia, o neuleptil, a clorpromazina, que é o Amplictil, o Neosine, que é a levomepromazina, são todos antipsicóticos que têm uma ação também no sono. Nós temos também uma medicação chamada Rameuteona, que na verdade é o Roserem, Raime, que ele age nos receptores de melatonina. Então é uma medicação bem interessante para se usar, que precisa ser usada ali uns 30 minutos antes de dormir, não causa dependência e também é uma opção para insônia, uma opção mais nova para insônia. E por fim nós temos os quebra-galhos, aquelas medicações que também não são para insônia, mas que a gente precisa quebrar um galho ali uma semana, duas ou quem sabe um mês, e a gente acaba usando porque talvez esse paciente não tenha se adaptado às outras opções, que é o Dramin, que é um remédio antiemético, o Miozan e o Fenergan, que eu já falei em outro vídeo para vocês. Então, basicamente, esse é um resumo das medicações que nós temos, do arsenal que nós temos de medicações para dormir, mas tudo vai depender do que esse paciente realmente precisa. O problema é no início do sono, é no meio, é no fim, é acordar várias vezes à noite, demorar muito para dormir, qual a doença de base que esse paciente tem. Então, a gente precisa olhar todo o contexto para indicar a medicação certa para insônia, certo? Eu espero ter ajudado vocês, um grande beijo e até o próximo vídeo.